A graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa abundar os nossos corações nessa noite. Nós que estamos aqui nessa comunhão sagrada e também aqueles irmãos que estão nos acompanhando aí pela internet, embora separados por determinadas distâncias geográficas, se estivermos no mesmo espírito, continuaremos sendo um só corpo em Cristo Jesus. Amém? Bom, meus amados, hoje o mundo inteiro está, alguns países, não o mundo inteiro, né, mas o Brasil inteiro, por exemplo, está comemorando o Dia dos Pais. Coincidentemente ou providencialmente, o estudo de hoje está falando sobre o Pai dos Pais. O grande Pai. Ele é tão grande que Cristo chegou a dizer: ninguém na terra chameis de Pai. Não que Cristo estivesse impedindo que nós chamássemos o nosso Pai de Pai, não é nada disso. Mas ninguém chame de Pai para substituir aquele que é o Pai dos pais. Todo pai que existe no mundo só existe por causa dele. Ele quem criou tudo. Ele é o verdadeiro pai. Nós já somos filhos e netos. E ele nos deu a honra de nós experimentarmos o privilégio de gerar uma vida. Tanto o homem quanto a mulher geraram uma vida. Sentir o gostinho do que é ser pai. Isso é maravilhoso, né? Só Deus para compartilhar uma graça dessa. Quem é pai e mãe sabe do que eu estou falando. E Deus nos deu esse privilégio, Deus nos deu essa dádiva, essa bênção, porque Ele quer compartilhar conosco isso. Amados, hoje nós iremos ver a lição número 4, né? A lição número 4, deixa eu ver como é que está aqui na tela, está aparecendo aí para os irmãos. A lição número 4, que fala sobre a visão da glória de Deus. A visão da glória de Deus, a quarta lição. Essa visão é linda e poderosa. Está no capítulo 4 de Apocalipse. Nós estudamos já o capítulo 1. Na lição passada estudamos o capítulo 2 e o 3. E hoje iremos examinar o capítulo 4 do Apocalipse. Porque essa visão, precisamente, ela se origina ali no capítulo 4 do livro do Apocalipse. E essa visão ela é poderosa, né? Porque nesta visão, João vai enxergar a glória do Pai, a glória de Deus. E essa glória é tão maravilhosa que, diferentemente da lição passada, que nós estudamos na lição retrasada, quando nós estudamos sobre o Filho, lembra o Filho? Como é que o Filho é chamado no Apocalipse? Não é de o Cordeiro? Pois bem, nós vimos ali João vendo o Cordeiro, vendo o Filho de Deus, no meio de, como Filho do homem, né? No meio de 7 candeeiros, preparando as mensagens para levar às 7 igrejas. E ele descreve a pessoa de Cristo. Só que agora ele vai ter uma visão que ele não vai conseguir descrever essa pessoa maravilhosa do Pai. Porque para ele, o Pai ainda é invisível. Diferentemente do Cordeiro. E a gente vai ver a visão dessa glória poderosa no capítulo 4, né? Vamos dar prosseguimento. Deixa eu só dar uma virada aqui para acompanhar, para ver se está passando certo. Tá tudo certinho. Vamos seguir aqui. Se eu falar alguma coisa que não está aqui, né, se não passar aqui, vocês me avisam aí. Desde que o pecado entrou no mundo, Deus, o nosso Pai, precisou se ocultar da vista e da presença dos homens, dos seres humanos, para não destruí-los com a sua glória. O pecado os separou, como diz Isaías 59, verso 2. E desde então, o pecado fazendo a separação entre Deus e o homem, Deus passou a ser chamado de o Deus invisível. Não porque ele goste de se esconder do ser humano,
mas porque a glória dele certamente destruiria, fulminaria o homem pecador. E por amor ao ser humano, ele se ocultou do ser humano, para não destruí-lo, né? Conforme João capítulo 1, 18, Colossenses 1, 15, 1 Timóteo 1, 17 e 6, 16, que apresenta Cristo como o Deus invisível, o Deus que não pode ser visto pelo homem pecador. Então, o que foi que o apóstolo João viu? Ele viu a Deus ou ele viu a glória de Deus? Certamente, muitas pessoas iriam escrever essa lição como João viu a Deus. Ele não viu a Deus, ele viu a glória de Deus. Porque o Deus dos céus continua sendo invisível, até nas visões de João, que era a visão espiritual, ele faz questão de se apresentar como um Deus invisível. Agora imagine se este Deus poderoso tivesse, na visão para João, apresentada a João, tivesse apresentado com determinadas características. Olho, boca, tal. Como as pessoas não estariam pintando aí, né? A idolatria seria absurda. Por isso que Deus aí continua sendo o Deus invisível. Pois bem, amados, o início da visão está no capítulo 4, versículo 2 e versículo 3, como os irmãos estão acompanhando aí na tela. O texto diz assim, João diz assim, ó, imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aquele que estava assentado era, na aparência, olha a aparência, ele vai descrever a aparência. Na aparência, semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris, semelhante na aparência a esmeralda. Se você perguntar para muitos teólogos e estudantes apressados, que tem muito por aí, leia esse verso e diga o que é que João está vendo. 99% vai dizer, a visão do trono branco. João está vendo o trono branco? A visão de João está voltada para quem? Para o trono ou para aquele que está sentado no trono? E aí eu abro um parêntese importante aqui para nós começarmos a nossa reflexão. Por que é que o ser humano ele olha primeiro para o trono e não para a pessoa que está no trono? Porque os seres humanos, carnalmente, ele vai olhar para o brilho da coroa, para a pedra preciosa, para o ouro, para a glória, e não para a pessoa. Porque os seres humanos aprenderam a valorizar mais as coisas do que as pessoas. E a visão aqui do livro do Apocalipse é voltada para a pessoa de Deus, que é mais importante do que tudo. Até porque nós poderíamos questionar com base bíblica aqui, que este trono de fato realmente nem exista. Porque trono é uma simbologia de poder para governar, de autoridade, de supremacia, de soberania. É um símbolo. Porque Deus não precisa sentar no trono para ser Deus, para que nós respeitemos Ele. Como muitos homens aqui na terra, para que nós o respeitemos como rei, é necessário que Ele se apresente com uma coroa de rei, sentado num trono de rei, com uma espada de rei, com vestes de rei. Os homens fazem isso, porque eles sabem que os seres humanos vão pela aparência. E aí o texto diz bem claro, João diz, foi arrebatado em espírito, e em espírito ele viu um. Veja que ele não descreve. Ele não usa o artigo definido, como ele usa o cordeiro. Ele não usa na Bíblia um cordeiro, não. Para Cristo ele fala ele define. Mas aqui ele vai usar um artigo indefinido, embora nós sabemos que seja Deus o Pai, porque ele não vai conseguir enxergar a cor dos olhos. Capítulo 1 ele vê. A cor dos olhos de Cristo era como chama de fogo. Os cabelos de Cristo eram como? Branco como a lã. A sua boca saía uma espada de 2 gumes. Ele detalha os pés, até os pés de Cristo, da cabeça aos pés. Os pés eram como
latão reluzente, bronze polido, mas o Pai não. Ele não vai conseguir ver a cor dos olhos, o nariz, ele vê só uma luz incandescente. Essa luz incandescente, ele diz que na aparência, né, do Pai aqui, ó, e aquele que estava sentado sobre o trono, né, era na aparência semelhante o quê? A uma pedra de jaspe e sárdio. E havia ao redor do trono um arco-íris. Ao redor aqui, muita gente tende a entender que ao redor era assim. Não, ao redor é assim, ó. Era um arco no trono, ao redor, rodeando o trono no sentido vertical e não no sentido horizontal. Havia um arco-íris. O arco-íris é uma cor só ou são várias cores? São várias cores. Mas aqui, João está falando de uma glória tão impressionante que haviam tons ali baseados na esmeralda. Qual é a cor da esmeralda? Verde. Um verde que saía do verde intenso, brilhante, até o verde transparente, como o rio d'água da vida, né? Aquela coisa linda, transparente, como é uma pedra de esmeralda. Que coisa! João aqui está se esforçando para tentar descrever numa linguagem aproximada a glória que ele vê. Eu duvido que João esteja descrevendo com toda a perfeição o que ele está vendo. Seria impossível ele descrever com toda a perfeição o que ele está vendo. Ele está descrevendo de algo aproximado daquilo que ele está vendo. Só o Espírito de Deus em nossa mente pode nos aproximar o máximo dessa visão. Porque é algo que ele está se esforçando para descrever. Então ele vê ali na aparência, né? Ele vê na aparência alguém que se parece com duas pedras. A glória dele, a glória. Não é que Deus pareça com uma pedra, não. A glória dele, daquele que estava sentado no trono, o que irradiava do corpo dele era uma luz incandescente, que João não conseguia enxergar o rosto dele. E essa luz é que parecia com o brilho, não com a pedra, com o brilho da pedra de jaspe e com o brilho da pedra de sárdio. Eu trouxe aqui a pedra, para a gente ver aqui. Essa primeira pedra aí é a pedra de jaspe. Ela tem uma variação, que ela vai do vermelho ao amarelo. Eu trouxe aqui as duas cores como exemplo de variação. Ela vai do vermelho ao amarelo. Por que ele está usando este termo aqui? Porque nem era vermelho, nem era amarelo. Em algumas versões vai chamar que é a cor de âmbar. Uma cor de âmbar. Qual é a cor de âmbar? Por isso que ele vai se esforçar e vai dizer assim, ó, que era semelhante ao jaspe e o que mais? Ao sárdio. Porque o sárdio, ele vai dar uma precisão maior. Olha a pedra de sárdio, ó. Esta é a pedra de sárdio aí, ó. É uma pedra que vai do vermelho intenso, passando pelo laranja, chegando no amarelo até o branco. Ele está dizendo assim, era algo brilhante como fogo. A fonte do Espírito, como fogo. Era uma luz incandescente. Você já viram a chama de um fogo? Ela começa na base vermelho. E a chama do fogo, ela vai ficando laranja, amarelo, até ficar branco no centro. Uma luz brilhante, da cor de branco. E essa é a beleza que ele está vendo aí. O símbolo da fonte do Espírito, o símbolo do fogo, o símbolo da luz, da glória, vem tudo daqui. Que maravilha. É o que ele está vendo, é o que João está vendo. Semelhante a uma pedra de sárdio. Era a glória de Deus, não a pessoa de Deus, era o que ele representa. O que a glória dele, o que aquela visão queria transmitir sobre a glória de Deus. Quando Jesus Cristo diz, Pai, me unge agora com aquela glória. Olha que coisa, tem uma tipologia aqui, com aquele poder do Espírito, com aquele fogo espiritual que eu preciso. Aí o Espírito traz o que para a gente? Conhecimento, refrigério, revelação, fortaleza, firmeza, não é isso? Coragem, ânimo. Que maravilha, né? Pois bem, amados, então nós poderíamos dizer, o primeiro ponto da visão é que João vê a pessoa de Deus o Pai aonde?
no céu. O lugar é o céu. Veja que a Bíblia não diz aqui que ele estava trancado dentro de uma casa, dentro de um compartimento. Os céus era o local onde ele estava sentado no trono. Assim como na oração de Salomão ele disse que os céus era pequeno. Os céus era o seu santuário. Aquela casa que Salomão estava fazendo não cabia a Deus. Os céus era o seu santuário e a terra não passava de poeira no estrado dos seus pés, onde ele colocava os pés. Numa poeira no tapete onde ele coloca os pés. É os céus. Embora tenha gente dizendo que Deus está trancado no céu, no santuário literal, dentro de um lugar trancado, num lugar santíssimo no céu, não entendem uma linguagem tipológica, né, que a própria Bíblia está falando. Tem gente lutando, forçando, segundo a visão humana da tipologia, tentando forçar e prender Deus no céu num lugar fechado, que nem Jesus tinha acesso. Teve, né? E alguns absurdos que a gente estuda aí, por as pessoas não entenderem essa linguagem tipológica. Apocalipse é todo tipológico. É todo. Então o ambiente é o céu, o trono estava no céu. Apesar dele ver um trono, o foco dele é para a pessoa de Deus. A aparência era a aparência da glória de Deus de ambá, ou seja, um vermelho da cor do fogo, que vai até o branco, variando ao branco. E um arco-íris da cor de esmeralda, né? Transparente. Amados, vamos aqui a uma pergunta. Próxima pergunta. Qual era a ação dos anjos e dos anciãos que estavam diante do trono? O que estavam, né? Que eles estavam diante do trono fazendo o quê? A Bíblia vai descrever 4 seres viventes, com aquelas, nós vamos ter um estudo específico sobre isso. 4 seres viventes. Um tem uma aparência de um touro, outro tem a aparência de um leão, outro tem a aparência de um homem, outro tem a aparência de uma águia voando. Aqueles seres que são querubins, são anjos, querubins. Seres que ficam mais próximos de Deus. E também 24 anciãos, representando as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, né? Pois bem, vamos ver então o que diz o texto. Vamos ver se está passando daqui certinho, tá? Olha o que estava diante do trono. O versículo 9 e 10 do capítulo 4 diz assim: E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. Quero fazer uma pergunta. Preste muita atenção a isso aqui, ó. A visão está mostrando, está apresentando quem aqui, esta visão? Em alguma possibilidade, eu posso dizer que essa visão pode ser Jesus Cristo? Existe alguma possibilidade de nesta visão aqui estar Jesus Cristo? Eu posso estar confundindo que este que está sentado no trono pode ser Jesus Cristo? Em hipótese alguma. Porque a visão continua. A visão vai continuar. Nós acabamos o capítulo 4 e a visão continua no capítulo 5. E ele continua olhando para Deus sentado no trono. E agora ele vê na mão dele um livro com 7 selos. Aí aqui entra o cordeiro e pega da mão dele o livro dos 7 selos. Não pode ser Jesus Cristo, em hipótese alguma. Porque esse aqui é Deus o Pai. Quem está sentado no trono aqui é Deus o Pai. Não é outra pessoa, nem é uma trindade, é o Deus, o Pai que está aqui, somente Ele. O Filho só aparece no meio da visão, no capítulo 5, capítulo 4 e 5 é uma visão só. E o Filho aparece ali só no capítulo 5. Entendido isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia inteira tem revelação principiológica, e aqui tem uma revelação principiológica. Preste atenção. Como é que ele define o Pai? O que estava assentado sobre o trono? Aquele que estava sentado sobre o trono. Ele não define Jesus assim, ele sempre define Jesus o Cordeiro, o Cordeiro, o Cordeiro. Ele só define o Pai assim. E ele vai definir com outra coisa, viu? Preste atenção, Rosilene, ele diz assim, ó: ao que vive pelos séculos dos séculos. Em outras palavras, ele está dizendo ao único que vive pelos séculos, vive antes de todas as coisas e viverá
para todo sempre. Não pode ser Jesus Cristo, mais uma vez aqui, porque Jesus Cristo teve uma época que ele morreu. E, como diz Timóteo, 1 Timóteo 6,17, ao único imortal, o único Deus invisível, que o homem nunca viu nem pode ver. Jesus nós vimos, né? E morreu. Está falando de Deus, o Pai, somente. Não tem nenhuma possibilidade de um estudo responsável, de um estudo ético, de acordo com a palavra de Deus, seguindo toda a regra da homilética, da hermenêutica, da exegese, você cometeu o absurdo de dizer que aqui que está falando é de Jesus Cristo. Ou de 3 pessoas. Seria uma maluquice, porque aí Jesus seria a 4ª pessoa, já não era mais uma trindade, irmão Pedro, agora era uma tetradade, alguma coisa assim. O texto continua dizendo, ao que vive pelos séculos dos séculos, e os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono. Ele repete de novo, do que estava assentado sobre o trono, e adoravam aquele que estava assentado sobre o trono. Ao que vive pelos séculos dos séculos, pela segunda vez ele vai dizer, ó, quando o Apocalipse falar, ao que vive pelos séculos dos séculos, ele está falando somente a pessoa de quem? Do Pai. Decore isso. Quando a Bíblia disser ao que está assentado sobre o trono, ele está falando de quem? Do Pai. Porque ele vai definir ao que está assentado no trono e ao Cordeiro. No próprio capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer isso. Entendido isso? Eu estou revelando aqui o princípio, porque o que vem no capítulo 6, 7, 8, 9 e 10 já foi definido aqui. Se você não entender a base principiológica, você vai confundir lá na frente. E tem gente fazendo isso. Lá na frente vai isolar um texto, esquecendo a revelação principiológica, o que foi dado no começo. Né? Pois bem, ao século dos séculos, e lançavam as suas coroas diante do trono de Deus, dizendo, é que eles começam a adorar, né? Vocês podem ler em casa, o versículo 11 e 12, eles vão adorar, santo, santo, santo é o Senhor Deus, todo, né? Eles vão adorar os 4 seres viventes e os 24 anciãos. Então, nós vimos aqui que João vê o Pai assentado no trono, a glória de Deus. Agora ele começou a olhar em volta e viu 4 seres viventes e viu 24 anciãos dizendo essas palavras precisas, quem era Deus e como eles adoravam a Deus. Vamos adiantar. Passou aqui? Passou. Com quais palavras precisamente os 4 seres viventes, ou seja, os anjos, querubins, identificavam a pessoa de Deus, o Pai? Quais as palavras? Vamos ver aqui no próximo verso aqui o que eles vão dizer. Vamos para a identificação. Preste atenção como eles identificam Deus. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas. E ao redor e por dentro deles estavam cheios de olhos. Veja que não tem nenhum ser com 6 asas. Não é uma libélula, né? Não tem nenhum ser com 6 asas. E com olhos por todo o corpo, na frente, dos lados, e até dentro dele, olhando para dentro. Não, isso é uma linguagem tipológica. É uma linguagem simbólica. Mostrando que aqueles seres haviam recebido o Espírito de Deus para enxergar em todo canto do mundo Deus, nestes anjos, em todo lugar do mundo, Deus se faz onipresente. Não só por causa deles, mas também através deles. E esses anjos recebem poder de Deus, esses seres, para enxergar até o que passa dentro do coração dos homens. O Senhor, Deus, revela para eles. Enxerga por dentro, olhos por dentro. Ninguém pode fugir dos olhos de Deus através dos seus servos, os anjos espalhados por todo o mundo. Olha que expressão linda. E diz que esses seres não têm descanso nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. No versículo 8 aqui, do capítulo 4. Estamos ainda no capítulo 4. A visão da glória de Deus nos céus. Como é que os anjos definem aí? Como é que eles identificam? Ele vai chamar Deus de o Todo, mas ninguém na Bíblia é chamado, no Apocalipse, de o Todo-Poderoso. Na Bíblia inteira. Só quem é chamado de o Todo-Poderoso é o Pai. Isso está definido no capítulo 1,
está definido no capítulo 8, está definido no capítulo 7, está definido no capítulo 15 de Apocalipse. A Bíblia o chama de o Todo-Poderoso. E não é só uma vez que esses anjos definem ele como aquele que há de vir. Você sabia que Deus o Pai virá na nuvem dos céus com Cristo? É o que a Bíblia está dizendo de forma clara e objetiva. Deus virá nas nuvens dos céus quando Cristo estiver retornando à terra. Jesus Cristo vem na glória do seu Pai, como ele mesmo disse. Glória, vem na sombra do Pai, né? O Pai vem emitindo glória sobre ele. O Pai vem honrando o seu Filho. O Pai vem glorificando o seu Filho diante de um povo que o rejeitou. A maioria rejeitou. Como o próprio Cristo falou para o Sinédrio: eu sou o Filho de Deus, e vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus, na glória do Todo-Poderoso, na glória do seu Pai. São vários versos que ele fala de forma diferente, né? Então, o anjo aqui, os anjos e os 24 anciãos definem como ele como o Todo-Poderoso. Como aquele que há de vir. E um outro texto aqui. Qual é a outra forma que ele define aí? Senhor Deus. Não está aqui? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês aqui, ó. É o primeiro termo. Isso originalmente significaria Yahvé Elohim. Yahvé é o nome do Pai. Elohim, mostrando que ele é a primeira e única autoridade original. Que ele pode fazer de outras pessoas Elohim. Ele pode fazer de um anjo Elohim. Ele fez de Jesus um Elohim. Ele fez de Moisés um Elohim. Ele fez de Davi um Elohim. Né? Mas ele é o Elohim original. O Senhor Deus, Yahvé Elohim. Eles definem assim. Temos aqui 5 definições exclusivas para a pessoa de Deus o Pai. Vamos recapitular? Primeira, Todo-Poderoso. Segunda, ao que vive para todo sempre, ou que vive pelos séculos dos séculos, não é isso? Terceira definição, Senhor Deus. Quarta definição, aquele que há de vir. Essas são definições exclusivas para Deus o Pai. Todo esse princípio está revelado nos primeiros capítulos de Apocalipse. Não adianta você ler lá no capítulo 22 de Apocalipse, descontextualizado, e dizer assim, olha, aqui está falando de Jesus. A informação principiológica já foi dada no capítulo 1. Preste muita atenção nesse detalhe. Que tem gente isolando um verso lá na frente, esquecendo a revelação principiológica dada no capítulo 1, e a Bíblia toda é de revelação principiológica. O que ela diz no começo de um livro, ela não vai estar explicando tudo de novo no meio e no final do livro, não. Ele já vai ampliar o conhecimento lá, porque o princípio já foi dado aqui. A Bíblia inteira é assim. Continuemos. Só um detalhe ainda, que eu não falei aí para os irmãos, é que há uma distinção muito clara aí entre o Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Porque a Bíblia vai definir o Todo-Poderoso e o Cordeiro. Inclusive textos que dizem o Todo-Poderoso e o Cordeiro, né? Vamos lá. A expressão aquele que há de vir, identificado no capítulo 4 de Apocalipse, tem sido erroneamente identificado como sendo a pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vai voltar, né? Aí eles identificam, é Jesus, ó. Isolando o texto, sem, né? Esquecendo a base da revelação principiológica. No primeiro capítulo do Apocalipse, veremos a clara distinção entre Jesus e aquele que há de vir. Vamos ver se é a mesma pessoa? Vamos perguntar à própria Bíblia se é isso mesmo? Vamos lá. Capítulo 1, do versículo 4 até o 6, a parte final do versículo 4 diz assim, ó, graça a vós e paz da parte de quem? Daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir. Quem é o primeiro? Quem é essa pessoa aí? Deus o Pai. Por que não é Jesus Cristo? Porque o verso 5 diz assim, ó, e da parte de Jesus Cristo. Olha a parte aditiva aí, e da parte de mais alguém. Então essa primeira pessoa que há de vir não é Jesus Cristo, é uma outra pessoa, que é a pessoa do Pai.
A segunda pessoa aqui no texto é Jesus Cristo. Querem ver que é Jesus Cristo e está falando do Pai? Vamos ver. Vamos ver que a primeira pessoa é o Pai e a segunda pessoa é Jesus Cristo? Vamos ver. Olha o que diz o verso 6. Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. E Jesus Cristo nos fez o quê? Reino e sacerdote para quem? Para seu Deus e para seu Pai. No livro do Apocalipse, é claro, diz que Jesus Cristo tem um Deus. E é impossível na Bíblia que um Deus tenha outro Deus. Porque a Bíblia diz com toda clareza, do capítulo 30 de Isaías até o capítulo 56, fala assim, ó, não há outro Deus além de mim. Não há nenhum Deus, nunca houve Deus antes de mim e nem depois de mim haverá outro Deus. Não há Deus fora de mim. Ele vai repetir isso umas 10 vezes. Não há base na Bíblia em lugar nenhum para dizer que há um segundo Deus. O primeiro mandamento da lei deixa isso muito bem claro. O Shema em Israel, Deuteronômio 6, versículo 4, também deixa bem claro. Ouve, ó Israel, Yahvé, o vosso Deus, o vosso Elohim, é o único Deus. Não tem dois. Não tem três. Perfeito isso aí? Então, já vimos que o que há de vir aqui é o próprio Pai. Mas vamos parar por aqui? Vamos buscar mais um verso. Próximo verso. Vamos ter mais 2 versos aqui. Esse, tem um comentário antes aqui, né? Esse é um erro grave das pessoas quando dizem que Jesus Cristo é aquele que a Bíblia define no início do Apocalipse como aquele que há de vir. Cristo há de vir, sim, com certeza. Na verdade, Cristo há de voltar, há de retornar. Quem há de vir é o Pai. Ok? Cristo há de retornar. Quem vem é o Pai. Cristo retorna, né? Esse é um grave erro cometido pelos estudantes de teologia e também por pastores veteranos que abandonaram o texto óbvio e o texto direto da palavra de Deus para se apegar à tradição ensinada por suas instituições religiosas. Afinal, no retorno de Jesus Cristo, Deus o Pai virá com ele? Vamos perguntar aqui a Bíblia, vamos ver se João apresenta isso. No capítulo 6, versículo 16 e 17, o texto diz assim, ó, aqui está falando dos ímpios. Quando Cristo está voltando nas nuvens dos céus, os ímpios olham e vê lá nas nuvens dos céus o quê? E diziam os ímpios aos rochedos, né, aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Quem é essa pessoa? Quando a Bíblia fala aquele que está sentado sobre o trono, ao que está sentado sobre o trono, o que está sentado sobre o trono, está se referindo a quem? Ao Pai. Olha a partícula aditiva, e da outra pessoa, e de quem mais? E da ira de quem? Nós temos aqui Pai e Filho voltando nas nuvens dos céus. Daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira quem? Deles no plural ou dele no singular? Dele, está falando de 2 pessoas. O Pai que está sentado no trono e o Cordeiro. Olha a definição clara, olha a distinção entre o que está sentado no trono e a pessoa de Jesus Cristo que é o Cordeiro. Claríssima distinção. Se alguém disser para você o que está sentado no trono é Jesus, aí você vai dizer, olha, eu posso lhe apresentar 5 versos da Bíblia que o que está sentado no trono é o Pai. Você está confundindo, são 2 pessoas distintas. Não é? E ninguém poderá subsistir. Quem poderá subsistir à glória deles? Somente os santos. Porque os ímpios todos pedirão a morte, porque não ficarão diante da glória da face de Deus. Ele fala aqui da face, né? A face, esconder da face de Deus, devido à vergonha dos seus pecados. São 2 pessoas gloriosamente distintas e vistas pelos ímpios ali. Aquele que está sentado no trono, o Pai e o Cordeiro, né? E essa relação aqui, ó, ela tem uma relação principiológica. Tanto isso é definido no capítulo 1, como a gente já viu, e no capítulo 4. O que está sentado sobre o trono, o Pai. Próximo questionamento, vamos aqui mais um questionamento importante.
Outro grave erro é confundir o Todo-Poderoso Deus, o Pai, com a pessoa de Jesus Cristo. Há versos no próprio Apocalipse que faz essa clara distinção. Vamos ver, vamos distinguir agora. Os versos que eu prometi a vocês. Vamos ver a distinção. Olha o que Cristo diz no capítulo 15. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e cantavam também o cântico de quem? Quem é o Cordeiro? Então Jesus Cristo cantava um cântico dele, ou seja, o cântico do Cordeiro, um cântico que ele cantou. Se fosse hoje, dizia um canto que ele compôs, não a música que ele cantou. A música que o Cordeiro cantou diante de Deus. E como é que o Cordeiro cantava? Olha como é que o Cordeiro cantava. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vocês já viram isso aqui em algum lugar? A gente já leu isso aqui, esse termo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, já aqui? Já limos em 3 versos. No capítulo 1, no capítulo 4. Quem é que dizia o Senhor Deus Todo-Poderoso? Os 4 seres viventes. E os 24 anciãos citavam essas mesmas frases que Cristo está citando no seu cântico. Cristo, no cântico de adoração a Deus o Pai, ele diz assim, ó, Senhor Deus, o único Yahvé Elohim, o Todo-Poderoso. Veja que o próprio Cristo, ele chama o Pai de Todo-Poderoso. E ele diz, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Cristo reconhece o Pai como seu Rei. Ficou claro para vocês o texto? Não é claríssimo o texto? Sem contradição. Ninguém vai encontrar uma contradição em relação a isso. No Apocalipse, só se for em livros fora da Bíblia. A mesma expressão que a gente encontra lá em Apocalipse 4, versículo 8, né? O Cordeiro cantando um hino de adoração ao seu Pai. Continuando sobre pessoas distintas. Agora o capítulo 21, verso 22 diz assim, ó. João diz assim, e na nova terra, nela não vi o quê? João não viu uma igreja, um templo, um edifício, onde as pessoas, como aqui na terra se adorava, como se adora hoje, né? Lá no futuro, na nova terra, João vai olhar e não vai ver templo lá. E ele vai explicar por que não terá templo lá. Ele vai dizer assim, ó, porque o seu templo é quem? É o Senhor Deus Todo-Poderoso. A mesma expressão que ele vai continuando. Do capítulo 1 do Apocalipse até o último é Senhor Deus é a pessoa de quem? Do Pai. E quem mais? Olha a partícula adicional, ó. E o. Mais uma pessoa. E quem mais? O Cordeiro. Os templos na nova terra que se fundem num só é quem? O Pai e o Filho. Deus e Jesus Cristo. Serão o templo. Os nossos templos no singular. Ou os nossos templos no plural, você pode dizer. São 2 pessoas distintas. Não tem problema não. Lá não tem templo. Não tem templo físico. Tem gente querendo ter um templo físico. Tem gente querendo colocar um templo físico no céu. Forçando a barra. Porque não consegue enxergar a visão tipológica do Apocalipse todo. Tem gente que acha que o anjo vai pegar um incensário de fogo e jogar sobre a terra mesmo um incensário. Olha o tamanho desse incensário. Tem gente entendendo isso. No livro do Apocalipse, que é um livro todo dado em visão, todo simbólico. Infelizmente, tudo isso vem de o quê? De uma tradição religiosa escravizatória, onde as pessoas não têm coragem de examinar a Bíblia pela própria Bíblia. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso. No verso seguinte, agora, o versículo 15 e 17 diz assim, ó. Os reinos do mundo vieram a ser de quem? De nosso Senhor, de nosso Yahvé, Deus o Pai. E de quem mais? E do seu Cristo. Jesus pertence a ele. Jesus é filho dele. E do seu Cristo. E ele, Deus o Pai, reinará para todo sempre. Então os 24 anciãos começaram a louvar e adorar. E no verso seguinte diz assim, ó. Esses 24 anciãos prostraram-se sobre os seus rostos no chão. E adoraram a Deus, a Yahvé, dizendo como? Graças te damos, Senhor Deus, o quê? Todo-Poderoso. De novo, Senhor Deus Todo-Poderoso. Sempre para o Pai, ó.
que és, que era e que hás de, do começo do Apocalipse até o final, vão se referir a Deus o Pai como o Deus Todo-Poderoso, o que há de vir. O Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o que há de vir. E aquele que vive pelos séculos dos séculos. Apocalipse inteiro. Nenhuma dessas expressões é aplicada a Jesus Cristo, em verso nenhum. Não porque estejam querendo desmerecer Cristo, não, mas porque aqui é necessário exaltar o Pai, que foi ocultado dos seres humanos, tanto no Antigo Testamento como na igreja cristã. Sempre estão ocultando a visão de Deus o Pai para apresentar apenas duas supostas pessoas. Antigamente era Jesus Cristo, agora não é mais nem Jesus Cristo, agora é a pessoa do Espírito Santo. Sempre ocultando a pessoa do Pai. Pergunte com a maioria dos cristãos que você encontrar na rua e perguntar: me apresente Deus o Pai, eu quero saber quem é o Pai aí na Bíblia. É muito difícil alguém apresentar um verso. Agora, diga de qual algum verso aí que você sabe sobre o Espírito Santo. Ela não vai dizer o verso todo, vai mudar o texto, porque é o que se escuta que se aprende. Mas não tem isso, porque não conhece as Escrituras Sagradas. É uma tristeza. Continuando aqui, vamos lá. O que há de vir, aí diz lá, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Deus o Pai tomou e reinou, né? Então, meus amados, o Pai é claramente identificado aqui, novamente como Todo-Poderoso e aquele que há de vir. Outro erro ainda gravíssimo, ainda muito maior, é confundir o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, o que diz eu sou o Alfa e o Ômega, com a pessoa de Jesus Cristo. Vocês já viram alguém dizer que Jesus disse eu sou o Alfa e o Ômega? Já viram isso? Tem um monte de gente que disse com esse Apocalipse dizendo isso. Quem diz eu sou o Alfa e o Ômega é o Pai, não é o Filho. E essa é a pessoa gloriosa que João está vendo no livro do Apocalipse e apresentando para a gente. Quem diz eu sou o Alfa e o Ômega não é o Filho. Aí alguém vai dizer assim para você: no começo lá do capítulo 1, o Alfa e o Ômega é o Pai. Mas lá no final, no capítulo 21, é o próprio Filho. É mesmo? Vamos ver isso na Bíblia? Vamos tirar essa dúvida hoje? Com a Bíblia? Sem filosofar no texto direto? Vamos ver. Vamos perguntar a Bíblia. Apocalipse 1:8 diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega. Diz o quem? Quem é que está dizendo eu sou o Alfa e o Ômega? Quem é o Senhor Deus que aprendeu aqui com vários versos? O Pai. Aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Quem é o Alfa e o Ômega aqui no capítulo 1? Nos primeiros versos de apresentação da Bíblia. Lembra do que eu falei para vocês sobre a revelação principiológica? Você não pode esquecer o que está no princípio. Porque o que vem lá depois, no capítulo 21, está subordinado ao que está aqui. Você não vai ver lá assim, eu sou Jesus, eu estou dizendo para você, eu sou... Não tem isso lá, não. E a gente vai entender isso agora. Vamos lá, vamos continuar para a gente compreender. O próximo verso, o verso 4 e o 5, a gente já leu aqui, mostrando que a graça, a voz, da parte de quem? Daquele que era e há de vir, que é o Pai, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha. Então, o próprio contexto do versículo anterior que a gente leu, já mostra bem clara a distinção entre o Pai e o Filho. Aqui também, só para corroborar o pensamento. Vamos dar continuidade. Jesus Cristo não se identifica a nenhuma das 7 igrejas como sendo o Alfa e o Ômega. Ele se identifica como sendo a raiz de Davi, a estrela da manhã, o que tem as 7 estrelas, o que foi morto e reviveu, né? Mas ele não se identifica a nenhuma das 7 igrejas, nem a primeira igreja de Éfeso, que era propícia a falar isso, ou na igreja de Laodiceia, que era a última, que ele não diz. Ele não diz isso a nenhuma das igrejas. Como o Filho do Homem se identifica no final do livro do Apocalipse. Vamos ver como ele se identifica e depois a gente vai para o texto de o Alfa e o Ômega. Vamos lá. Olha como é que ele diz lá. Ele vai dizer, eu sou o Alfa e o Ômega, ou como é que ele diz? Passou aí? Passou. Vamos lá. Olha, quando Jesus vai falar no Apocalipse, ele fala, eu, Jesus, porque todo o resto, quem está falando é o Pai. Quando Jesus vai falar no livro do Apocalipse, no final, ele faz questão de mandar o anjo assim, agora é eu que vou falar.
Ele fala, eu, Jesus, agora eu vou dizer, porque quem está falando ali é o anjo, que está transmitindo na íntegra a palavra do Pai. Quem foi que enviou esse anjo? Jesus. Mas o anjo está dizendo na íntegra o que o Pai está dizendo sempre. E quando Jesus quer interferir para dizer, agora não é o Pai que está falando, não, agora sou eu. Ele vai e entra assim, ó. Eu, Jesus, vou falar agora. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas a favor das igrejas. Eu sou o quê? O Alfa e o Ômega? Não. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou aquele que intercedeu antes de Davi nascer. Eu sou a raiz, eu sou antes dele, antes de Jessé. E também sou o pós-Davi, a geração, a descendência de Davi, o filho de Davi lá na frente. Eu sou o antes e eu sou o depois. De Davi. O Alfa e o Ômega está falando é aquele que é o princípio de tudo e aquele que é o fim de tudo. Aquele que não tem princípio de dia e aquele que não tem fim de vida. Por si só, em si mesmo, é imortal, é eterno. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Eu sou a resplandecente estrela da manhã. Continuando, vamos ver aqui o texto. Quando a palavra não sai diretamente da boca do Pai, sim, da boca do Pai, e Jesus precisa testemunhar, então ele se identifica, como a gente viu aqui. O Filho se identifica claramente no capítulo 22 como sendo a raiz de Davi e a descendência de Davi, a geração de Davi. Vejamos então o contexto. O contexto agora, no capítulo 22. Nos outros dois versos em que foi mencionada a frase eu sou o Alfa e o Ômega, quem são os autores dessa palavra? Quem é que está dizendo eu sou o Alfa e o Ômega? Nos dois versos. Vamos perguntar aqui a Bíblia. O texto está em Apocalipse 21, verso 6. Ó. Contexto direto. Ó, porque a visão do capítulo 21 e a do 22 é uma visão só. Mais uma informação para você ler em casa e confirmar o que eu estou dizendo. Capítulo 21 e 22 é uma visão só. Então, se eu estou lendo o verso do capítulo 22, capítulo 21 é contexto direto. Não pode ser desprezado. Inclusive, para você entender o que está lá no final, tem que entender a base, no início, a revelação principiológica. Como é que você vai entender o que está sendo dito lá se você não sabe quem começou a falar? Como é que você vai saber quem está concluindo a fala lá se você não sabe quem começou a falar? Vamos perguntar à Bíblia quem está falando. Capítulo 21, verso 6 diz: disse-me ainda, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem tiver sede de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Quem é essa pessoa que está dizendo aqui, eu sou o Alfa e o Ômega? Porque tem gente dizendo que essa pessoa aqui é Jesus Cristo. Vamos perguntar o contexto se é Jesus Cristo? Se mudou agora? Se Jesus Cristo, no início do capítulo, era o Cordeiro, não era Deus, agora no capítulo final ele passa a ser Deus. Vamos perguntar a Bíblia. Ela certamente vai responder. Vamos perguntar. Apocalipse 21, olha o contexto direto. A gente leu que verso? Qual foi o verso que a gente leu anterior? 21, verso 6. A gente vai ler agora o 21, o versículo 4 anterior e o versículo 7 depois. Não tem dúvida. O contexto anterior e o contexto posterior. O que é que diz o verso 4? E Deus limpará dos seus olhos toda... Quem é que vai limpar? O Pai. Deus, o Pai. E o que estava assentado sobre o trono disse. Quem é que vai estar falando no capítulo 21? O que estava assentado sobre o trono. É o Pai que está falando aqui. E o anjo só está retransmitindo para João o que o Pai disse. É o Pai que vai dizer agora, ó, eis que faço nova todas as coisas. E ele continua dizendo, o Pai, no verso 7, ó, depois que ele diz lá, eu sou o Alfa e o Ômega, no versículo 6, o Pai dizendo, ó, é o Pai que está dizendo. É Deus, o Pai, que está dizendo isso aqui. Aí no verso 7 ele diz, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Isso aconteceu com Cristo. Cristo venceu, né? E se tornou não só o filho de Deus, mas o primogênito, o maior de todos os filhos. Já era filho antes, continuou sendo filho depois, e agora o primogênito exaltado. Ficou entendido aqui?
E quando você retira do contexto, faz com que as pessoas entendam errado o texto. E tem muita gente... Olha, não se admire, não. Esse absurdo aqui não é mal compreendido pelo membro da igreja comum, não. Tem pastores com curso de mestrado e doutorado escorregando aqui. Absurdo. Escorregando nesse ponto claríssimo. Continuando. Olha o capítulo 22, 13. A terceira vez que aparece alfa e ômega. Diz assim o texto, ó, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. É Jesus que está falando aqui? A gente não leu no capítulo 22, quando Cristo vai falar, ele diz o quê? Agora é eu que vou falar. Eu, Jesus, não é assim? Que a gente leu aqui? Vamos lá, vamos ver quem é esse que está falando aqui do versículo, capítulo 22, versículo 13. Guarde o verso. Porque quando a gente puxar o contexto, o verso antes e depois, você saber quem está falando. Esse povo que estuda a Bíblia aí fora aí, morre de medo do contexto. Os versos que vêm antes e os versos que vêm depois. Ele não tem coragem de examinar assim, não. Ele só joga o verso isolado e corre. Porque ele não quer saber quem está dizendo. Não tem a coragem de apresentar o texto. Continuando. O verso, a gente leu que verso agora? 22, versículo 13. Vamos puxar o contexto anterior. Olha o que diz o verso 6. O anjo me disse. Quem é que está falando aí? O anjo. O anjo está continuando falando ali para João. Olha o que o anjo disse a João. João, estas palavras são dignas de confiança e verdadeira. O Senhor, Yahvé, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Quem é que está falando através do anjo? Deus, o Pai. Quem é que recebe o nome da Bíblia de Senhor Deus na Bíblia? O Pai. Se fosse Jesus, ele dizia o que aqui? O Cordeiro, ou Jesus Cristo, ou o Filho do Homem, ou o Filho de Deus, né? Ele diria, mas ele fala o Senhor, o Deus, né? Dos profetas. Enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Aí ele diz assim, ó, eis que venho em breve. Quem é que vem em breve? O Deus que diz assim, ó, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que há de vir. Por que as pessoas não entendem e acham que aqui é Jesus? Porque aqui está dizendo que é aqueles que eu virei em breve. Ó, Jesus que vem em breve. Eles foram cegados pelo ensino teológico falso de que o Pai não vem. Por isso que eles não enxergam isso aqui. Ó. E eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Estas são as palavras. É o anjo que está falando. Aí eu pergunto para vocês. O anjo é o alfa e o ômega? Porque se eu for entender a letra morta direta, eu vou dizer que o anjo é o alfa e o ômega. Aqui, ó, porque quem está falando é o anjo. Entenderam? Existe um princípio revelado lá no capítulo 1, verso 8. E esse princípio já está dizendo que o alfa e o ômega é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse princípio não muda. Porque a palavra de Deus, ela tem princípios bem estabelecidos, imutáveis. A palavra de Deus não pode nem variar. Continuando, próximo. O próximo verso agora, vamos para outro contexto. A gente leu o verso 13, a gente leu o verso 6, 7, agora vamos para o 8, nós vamos se aproximar mais do 13. Diz assim, agora quem vai falar agora? É João. Olha quando não é Deus o Pai. O caso sujeito tem que dizer, eu anjo, eu Jesus, eu João. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que estava me mostrando aquilo tudo, naquelas visões, que me mostrou tudo aquilo para mim. Eu caí nos pés dele para quê? Para adorá-lo. Mas o anjo me disse, não faça isso, João. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adora quem? Para quem o anjo está chamando adoração? Para Deus. O contexto aqui é para quem? Todo o contexto é Deus, o tempo todo Deus. Deus. A revelação que Jesus Cristo está enviando por meio do seu anjo é continuando a exaltação de Deus, a obra que Cristo fez na terra aqui.
Toda a revelação é em cima disso. Próximo verso. Antes do próximo verso, eu queria fazer um comentário aqui. Quem manda dizer aqui, eu sou o alfa e o ômega? Quem é que manda dizer? Quem é que está falando desde o capítulo 21? O Pai. Todo o contexto do capítulo 21, quem está falando é o Pai. Iniciou o capítulo 22, é o Pai que está falando. Se alguém vai interferir na fala do Pai, diz assim, agora eu vou falar, eu sou Jesus. Agora eu vou falar, eu sou João. Quem unicamente é adorado como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, em todo o livro do Apocalipse? Quem? Vamos perguntar a Bíblia agora. Em todo o livro do Apocalipse, de forma clara e objetiva. Adorado como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Entendido o questionamento aqui? Não entenda diferente do que eu estou falando. Escuta o que eu estou dizendo. Quem é adorado como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso? Eu não estou dizendo quem é que é adorado como o Cordeiro. Eu não estou falando disso. Quem é adorado como o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Entendido isso? Vamos lá. Sobre adoração, nós vamos ter um estudo específico sobre isso. Mais na frente. Vamos lá. Apocalipse 4:10 diz assim, ó. Os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono. Quem é essa pessoa? O Pai. E esses 24 anciãos fizeram o quê? E adoram aquele que vive para todo. Quem é o que vive para todo sempre em todo o Apocalipse? Com 5 textos falando do que vive para todo sempre. É o Pai. É um dos títulos que João dá a ele, que João recebe para falar para a gente. O que vive para todo sempre é o Pai. Então adoraram aquele que vive para todo sempre. Eles lançaram as suas coroas diante do trono e começaram a dizer lá. Isso é no capítulo 4, a visão original de João hoje, quando eles começaram a adorar. Ok? Próximo verso. Agora, na sequência, a gente viu o verso 4, 10, agora o 5, 14. No versículo 13, diz assim, ó. E todas as criaturas do universo, as que estavam na terra, nas que estavam debaixo da terra, nas que estavam no mar, e tudo que há no céu e na terra, estavam diante de Deus e do Cordeiro nos céus. Toda a criatura que neles há, diz o texto, dizerem ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Eles começaram a dizer 7 coisas. Lembra? Seja dado o quê? Honra, glória, poder, ações de graça. Não é? Ele começa, não é isso? Riqueza, glória, um monte de coisa lá. Ok? Veja que no versículo 13, o versículo anterior, todos os seres do universo estão louvando. O louvor é dado ao reconhecimento da posição hierárquica, da autoridade. Os seres do universo inteiro estão reconhecendo que Deus tem uma autoridade e que o Cordeiro tem autoridade. É isso que está acontecendo no versículo 13. Mas o que diz o verso 14? E os 4 animais diziam, amém, depois de ouvir aquele louvor ao Pai e ao Filho. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram a quem? Adoraram ao que vive para todo sempre. O texto não diz. E adoraram ao que vive para todo sempre e ao Cordeiro. Não diz isso. O texto é claríssimo. O texto não diz isso. O texto ele é absoluto. Jesus ele recebe no céu todo louvor pela autoridade que ele recebeu do Pai, Senhor e Cristo. Mas a adoração suprema, só quem recebe é quem? É o Pai. O Cordeiro, na língua portuguesa, ele pode ser adorado, porque na língua portuguesa permite você dizer isso. Pode ser adorado como filho, como Cordeiro. Adorado porque na língua portuguesa permite isso. Agora, a adoração suprema, no sentido de fazer o sacrifício espiritual, somente o Pai. O próprio Cristo ensinou isso, viu? João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Ele diz para a mulher samaritana: adorareis quem? O Pai. Porque o Pai é quem procura seus adoradores que o adorem em espírito e em... Adorareis o Pai. É o que Cristo diz lá. Ele não diz, adorareis ao Pai e a mim.
E a palavra adorar lá é no sentido supremo. Ele vai dizer para Satanás, muito mais claro no capítulo 4 de Mateus, versículo do 8 até o 10, ele vai dizer assim: Satanás, está escrito: ao teu Deus, Elohim, adorarás, e só a ele servirás. A palavra serviral ali foi trocada ali, servir. Servir é uma palavra que foi colocada no grego, né, como a palavra suprema, latria. Latria vem de idol, idolatria, de idolatria. Se você adora outra pessoa que não merece, está cometendo idolatria. A palavra latria diz bem claro: latria é uma adoração suprema, só aquele que é Deus. Se você adora alguém que não é Deus, você está cometendo a idolatria. Idol vem de ídolo, ídolo, latria, idolatria. Então, amados, olha só, o texto aqui ele é claríssimo, mas não para por aqui. O texto ele não se cansa, ele continua ratificando. Vamos lá, vamos para mais textos. Apocalipse 7:11. Toda a multidão nos céus, olha só, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Havia ali todos os anjos, né? Haviam ali os querubins, os 24 anciãos. Diz que esses seres se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram quem? A Deus. Ele não diz adoraram a Deus e ao... Não tem isso na Bíblia. Você pode procurar no Apocalipse. Pode procurar. Eu digo isso porque eu li e reli algumas vezes, algumas dezenas de vezes, do capítulo 1 até o 22, para eu ter certeza do que eu vou pregar. 11:16. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de quem? Prostraram-se com seus rostos em terra e adoraram a quem? De novo. Ele vai enfatizar isso em cada capítulo. Esse é o capítulo 11. Capítulo 19. E os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a quem? A Deus. Que estava onde? Ele dá mais uma ênfase. Aquele que está sentado no trono, que eu venho falando desde todos os capítulos. E exclamaram: Amém? Aleluia. Você me pergunta, Fábio Amaro, por que é então que o texto vem se repetindo do capítulo 1 até o capítulo 22? Para que você não tenha dúvida. Segundo ponto, porque isso é ponto crucial, onde o inimigo faz questão de mudar. Jesus só repete algo para mim e para você quando é ponto importante de engano e você precisa abrir os olhos sobre aquele detalhe. Senão, não carecia de tanta repetição no livro do Apocalipse. O Apocalipse ele não perde tempo repetindo as coisas, mas alguns detalhes ele repete. Então, meus amados, a adoração suprema e absoluta como Deus é dado somente ao Pai. No livro do Apocalipse, não há um verso que diga: e adoraram ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. E adoraram ao Pai e ao Cordeiro. E adoraram a Deus e ao Cordeiro. E adoraram aquele que vive para todo sempre e ao Cordeiro. Não tem isso na Bíblia. Você não vai encontrar isso no Apocalipse. E para nós concluirmos, meus amados, Deus, o Pai, aquele que foi visto, a glória dele foi vista no capítulo 4 por João, é o único que tem a supremacia. No livro do Apocalipse, essa verdade é ratificada e ampliada. O Pai continuará sendo Deus único, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sendo adorado por todas as criaturas de todo o universo, inclusive pelo seu próprio Filho, identificado aqui no Apocalipse como o Cordeiro. Que o Senhor nosso Deus nos conceda luz dos altos céus para que a gente possa compreender essa verdade e aprofundar nela cada vez mais. Na próxima lição, nós iremos ver sobre os 7 selos que revelam o futuro a partir do ano 31, lá da era cristã. Há 2.000 anos atrás, há quase 2.000 anos atrás, começou essa contagem. Os 7 selos que nós iremos ver no próximo estudo.
Convidemos os nossos amigos, os nossos irmãos, enviemos os links para estes nossos amados irmãos da internet, para que eles possam acompanhar essas verdades, verdades profundas, que nós precisamos compreendê-la. E, como sempre, defender com claro, assim diz o Senhor, como Cristo usava o estar escrito de forma clara e absoluta, sem qualquer dúvida, para que as pessoas sejam guiadas pela palavra de Deus. Amém?